Gestão estratégica dos negócios no varejo e nos serviços, cenários econômicos e consumo. Olá, seja bem-vindo! Eu sou a professora Giane Maciel e nesta aula nós vamos explorar um pouco do que podemos considerar como sendo uma boa base para o desenvolvimento dos negócios de varejo e de serviços, que seria o quê? A própria administração. Isso porque é a gestão quem vai mapear informações necessárias para desenvolver ali uma boa base estratégica e vamos também entender como acompanhar a sua implementação ali no dia a dia. Parece muita coisa, não é? E na verdade mas também é algo extremamente apaixonante e emocionante de acompanhar. Então, nesta aula, você vai identificar aspectos importantes do contexto econômico a serem analisados, vai conhecer indicadores políticos e econômicos importantes para a administração de negócios e conhecer a formação de cenários. Então, bora lá começar? Então, basicamente, o que é que nós precisamos saber? Que para traçar qualquer estratégia, nós precisamos conhecer muito bem o nosso mercado. No caso da administração, nós vamos precisar acompanhar principalmente a economia do país em que estamos inseridos. Existem vários aspectos que nós precisamos sim contemplar nessa análise da economia. E esses aspectos vão desde a valorização da moeda naquela realidade em que nós operamos até questões políticas e fiscais. E esses aspectos, eles influenciam muito nos resultados dos negócios, especialmente quando falamos de segmentos tão dinâmicos como é o caso do varejo e o caso dos serviços, onde tudo acontece muito rápido, onde o monitoramento constante da economia é um pré-requisito-chave para que nós consigamos entender como está a adesão daquele produto, daquele serviço, como é que está o faturamento e o que a empresa pode esperar. Mas vamos começar ali do princípio. E o que isso significa? Que nós precisamos estar atentos ao quê? À macroeconomia. O que seria essa macroeconomia? De forma assim bem sintetizada, a melhor definição é aquela que diz que estuda o desempenho da economia nacional como um todo e, portanto, ela não está voltada para os comportamentos dos indivíduos ou pequenos grupos para denominadas variáveis agregadas. Por que é tão importante analisar dessa forma na macroeconomia? Porque aqui ela vai ser analisada como resultado do movimento do mercado doméstico, ou seja, do movimento do mercado em que você está inserido e também as suas possíveis conexões e interferências com outros mercados internacionais de forma integrada. Então, nós vamos precisar acompanhar a sinergia que existe entre esses mercados. No âmbito da gestão, há 5 indicadores que são importantes nós acompanharmos. Quais seriam eles? A questão do momento político, do produto interno bruto, que também é conhecido como PIB, a questão do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, que você provavelmente já ouviu falar, que é o famoso IPCA, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínuo, que é o PNADC, esse já não é tão popular, mas é muito importante, e a balança comercial e questões cambiais. Mas vamos lá, não vamos ficar só falando os nomes, vamos entender um pouco mais sobre cada um deles. Por que é importante nós sabermos da questão do momento político? Primeiro, porque envolve analisarmos a questão da estabilidade que um país tem, ou seja, como está essa estabilidade do poder executivo, do legislativo e o quanto essas esferas estão promovendo leis e incentivos que realmente promovem ali um desenvolvimento econômico dessa realidade. Esse indicador parece que não, mas sim, ele influencia muito no índice de credibilidade do país. E isso é algo que influencia no ranqueamento que ele tem ali entre as nações, como é que está o seu posicionamento de desenvolvimento. Então, é algo que influencia no macro mundo, mas também influencia na realidade dos negócios. Em relação às economias internacionais e, por consequência, esse índice de confiança, essa questão do ranqueamento vai influenciar em quem? Num cidadão chamado câmbio, que é algo extremamente importante quando nós temos interface com outros países, seja de importação ou de exportação, que é algo que influencia muito em quem? Justamente no nosso segundo indicador, que é o Produto Interno Bruto, vulgo PIB, que é um termostato importante de como está a realidade daquele país. O Banco Central do Brasil, ele analisa o valor dos bens e serviços finais que foram produzidos e comercializados durante o ano naquele país. Esse indicador é importante para analisarmos o crescimento, ou às vezes o não crescimento, da economia de um país. O nosso terceiro indicador é justamente quem? O IPCA,
ou o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, que é fornecido pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e ele é muito importante porque nos permite ter uma visão mais clara de quem? Da inflação que aquele país tem, no nosso caso, do Brasil. E funciona ali pela mensuração da variação mensal de preços de alguns produtos e serviços que são considerados essenciais para a população. Então, se você combina com outros indicadores, como questões de renda per capita, o índice de desemprego, você vai conseguir estimar a capacidade de compra de uma população. Já dá de cara para você entender por que é importante para os negócios. Porque esse índice, ele também possui uma variação que ela é o quê? Ela é uma estimativa anual e que faz parte ali dos relatórios de gestão e que precisa ser monitorado porque influencia até em quanto você pode cobrar pelo que você está oferecendo no mercado. O quarto indicador seria justamente o quê? A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que é o PNADC. A PNADC contínua nesse caso. Por quê? Porque ela está constantemente sendo revisada. Ele é um índice trimestral que também é fornecido pelo IBGE. Ele tem como função justamente medir o volume de pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho por faixa etária. E esse indicador, ele é bastante utilizado nos negócios de varejo e serviços, principalmente por quê? Porque ele permite entender como é que está a capacidade de compra das pessoas. E assim nós conseguimos ter um entendimento, ou conseguimos medir ali uma possível propensão que aquele público pode ter de comprar. Tipo, não, eu vou segurar um pouquinho mais essa compra desse segmento porque a coisa está mais complicada. Não, vou consumir essas categorias aqui de varejo com mais expressão por outro fator. Então, você consegue analisar a capacidade de compra desses bens, desses serviços. O quinto, que é também bastante importante de acompanharmos, diz respeito a quem? Justamente a balança comercial, que é algo que influencia diretamente no câmbio. Por quê? Porque ele vai permitir verificar ali o equilíbrio entre o que nós estamos importando e o que nós estamos exportando. Então, essa realidade influencia diretamente e também é influenciada pelo câmbio. E isso vai também mexer em diversas esferas da realidade nacional. Porque pode ter a sua empresa, vamos supor que ela compra insumos ou ela compra produtos para vender no seu varejo de outra realidade. Ela vai ter o seu resultado influenciado pela balança comercial e pela balança cambial, que é também o conhecido câmbio. A valorização ou desvalorização da moeda do país em relação à moeda comercial internacional, que é o nosso queriducho dólar, ele impacta diretamente nos preços dos produtos e dos serviços. E por quê? Bom, vamos lá, de maneira bem resumida, o dólar ele pode influenciar na estrutura tanto de preços, porque eu comprei um insumo, paguei em dólar, eu tenho que ver como é que eu vou fazer isso aqui para lá na ponta, como é que vai refletir esse preço. Ou porque eu aumento a concorrência de acordo com o câmbio. Esses são alguns exemplos que nós podemos dar. Por que aumenta a concorrência? Quando o dólar baixa, mais gente compra, e aí você tem mais players no mercado oferecendo aquele produto, aquele insumo que você está consumindo de outro país. Esses são só alguns exemplos de influência ali do câmbio, tá? E ainda tem uma outra coisa que é bem legal nós lembrarmos. Quando se precisa alterar os preços ali do que nós estamos oferecendo no varejo ou de um serviço que nós oferecemos, ele também pode influenciar no quanto o consumidor pode pagar. E em paralelo com isso daí, o que é que vai acontecer? Se o consumidor ainda pode pagar pelo produto ou serviço, ou se a situação ficou mesmo complicada por causa do câmbio, aumentou muito, se vai dificultar o acesso desse consumidor àquele produto, são variáveis que nós vamos analisar justamente aqui. Então, nesse nosso estudo, nós vamos focar principalmente nesses indicadores da economia que já ajudam muito a gestão a desenvolver ali as suas estratégias, a compreender como é que está o cenário econômico. Mas aí você pode se perguntar, tá, mas o que são esses tais cenários econômicos, profa? Bom, vamos lá, de maneira resumida. Ela é uma metodologia, embora por alguns ela também é considerada como uma técnica e até mesmo um ferramental que é utilizada muito pela gestão para permitir desenhar possibilidades econômicas curto, médio e a longo prazo. E esses cenários, a composição deles nos ajudam a fazer com que as empresas obtenham maior preparo, elas estejam mais preparadas para o que possa vir a surgir com a composição desses cenários. E isso pode aumentar substancialmente a sua capacidade de respostas
e aumenta a velocidade com que você consegue responder. Na prática, o desenvolvimento de cenários econômicos e a identificação de tendências de mercado, que é um outro aspecto bem importante da composição dos cenários, eles nos ajudam a decidir mais rápido, com mais assertividade. E com isso acontece o quê? Nós vamos melhorar a nossa competitividade no mercado. Uma outra vantagem que o desenvolvimento dessa metodologia ou desse ferramental, se você prefere chamar dessa forma, é justamente identificar as tendências de consumo. E com isso, nós conseguimos ter uma projeção de faturamento, ou forecast. Para analisar essas tendências de consumo, é muito recomendável para qualquer administrador, independente, tá? Que se ele é da área de marketing ou de qual área ele está inserido dentro da estrutura organizacional, ele mapear, ele monitorar e ele analisar, sim, o comportamento do consumidor. Ah, mas é só uma coisa que o seu marketing vai olhar. Se você está pensando assim, a sua probabilidade de erro enquanto estrategista, enquanto gestor é grande, tá? Desculpa te dizer isso direto. Mas por que é tão importante você entender o comportamento do consumidor? E mais importante, como é que nós podemos definir o comportamento desse consumidor? Ele é definido por um dos maiores teóricos, que é o Solomon, como sendo um estudo dos processos envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam, compram, usam ou descartam produtos, serviços, ideias ou experiências. Então, aqui com essa definição, nós conseguimos já ter uma ideia do alcance do comportamento do consumidor e por que é tão importante nós conhecermos esse comportamento. Então, essa definição vai justamente nos ajudar ao quê? Opa, eu consigo entender todo o ciclo de compra daquele consumidor. E ele é importante para a logística, ele é importante para o armazenamento, ele é importante para os transportes. Por quê? Porque o foco da organização voltada para o mercado está em satisfazer necessidades e também ali o desejo do consumidor. Eu vou aproveitar aqui e dar até uma dica, tá? Já que nós estamos na fase das definições, vale super a pena a leitura desse livro do Solomon, que é O Comportamento do Consumidor. Não sou muito de fazer publicidade gratuita, mas vale mesmo a pena. É um livrinho, assim, não é muito pequeno, mas ele tem muitas ilustrações e muitos cases que ajudam bastante. E assim você consegue ter uma perspectiva que não é associada só ao mundo do marketing, mas que importa, assim, a todos os gestores da empresa voltada para o mercado, que é justamente conhecer ali um pouco do que precisam analisar e o que pode influenciar no comportamento desse cliente. E isso vai afetar em todas as esferas. Um outro ponto que eu vou aproveitar aqui para reforçar, que eu considero até uma mola propulsora do consumo, é justamente o quê? A satisfação de uma necessidade. As necessidades, o que seriam essas necessidades? De uma forma mais simplificada, são os requisitos básicos do ser humano, como aqueles por ar, comida, água, roupa e abrigo. Os seres humanos, eles também sentem forte necessidade de recreação, de instrução e diversão. Essa definição, por exemplo, é do Kotler e Keller, que constantemente ela está sendo revisitada, mas ainda não justifica uma alteração, porque mesmo isso. Vamos lá, é bem verdade que o marketing, via de regra, ele tem uma missão bastante importante, que é buscar converter essa necessidade em desejos. Aí você me pergunta, mas o que seria isso? Novamente, seria justamente fazer o que o consumidor ele entenda que a empresa que melhor conseguiria atender a sua necessidade naquele momento, ou que seria a melhor opção, aquela marca que, putz, eu só consigo resolver essa necessidade com aquela marca. Isso é um desejo. Muito fácil, por exemplo, para mulheres entender isso, porque nós não usamos sapatos. O sapato é uma necessidade. Você usa um sapato de um determinado estilo, de uma determinada marca, embora funcionalmente o sapato é tudo igual, mas dessa forma você tem um desejo por um determinado tipo de sapato, por uma determinada marca. Fica mais claro assim, não é? Uma boa maneira de entendermos melhor como funciona essa escala de necessidades, que sim, nós trabalhamos em escalas, seria justamente entendermos e analisarmos um ferramental que foi desenvolvido há alguns anos atrás, que também é conhecido como a pirâmide de Maslow.
Se nós analisarmos a pirâmide ou a hierarquia de Maslow, como também ela pode ser conhecida, nós vamos ver que nós temos diferentes níveis que as necessidades teriam para as pessoas. Então, no primeiro item nós temos o quê? A base da pirâmide são as necessidades fisiológicas. O segundo patamar são de segurança. O terceiro, sociais. A quarta ali é o quê? A necessidade de estima. E, finalmente, a questão de autorrealização. O que é que nós precisamos ver? Que ali a base, o que é que nós entendemos por fisiológicas? São as que estão ali como precisam mesmo para uma questão de subsistência serem atendidas. São questões vitais como fome, sede, sono, dor e por aí fora. No segundo patamar ou degrau nós temos o quê? As necessidades de segurança, que estão diretamente associadas ao quanto as pessoas se sentem seguras no seu ambiente. Estamos aqui falando de segurança de um ambiente tanto físico quanto socialmente aqui abordados, tá? Ali, o que é que nós vamos ver no terceiro degrau? Estamos falando de necessidades sociais. Então, ela vai envolver o sentimento de pertencimento que as pessoas possuem em relação ao seu grupo de convivência, que nós podemos considerar aqui família, amigos, colegas de trabalho e por aí vai. No quarto, nós encontramos as necessidades de estima. O que seria isso? São as necessidades pela busca por sentimento como confiança, uma autoestima, a questão do respeito. Eles estão englobados justamente aqui nesse quarto nível, que são as necessidades de estima. E, finalmente, o topo da pirâmide seria a necessidade de autorrealização. E neste patamar é de muito difícil alcançar, então 3% da população mundial estão aqui. Nesse caso, a busca seria por alcançar justamente o que o indivíduo identificou como sendo o seu potencial de realização ou autorrealização, tanto ao nível pessoal como no nível profissional. Então, aqui foi quando ele sentiu ali, não, aqui eu consigo chegar, é o meu topo e é para aí que eu vou. Por isso é tão raro as pessoas chegarem a esse ponto. E esse é só um aspecto que, em conjunto com outros indicadores, metodologias e técnicas, nos ajudam a entender na prática, no dia a dia, qual o melhor caminho para melhorar os nossos resultados, seja no varejo ou nos serviços. Com tudo isso que nós vimos nessa aula, como nós podemos sintetizar e pegarmos aqui o que nós não podemos esquecer? Bom, primeiro que o gestor precisa sim entender e analisar os movimentos de mercado e também da concorrência. E com base nisso, vai estudar as diferentes possibilidades que nós temos para desenvolver ali um cenário mais próximo que nos ajude a desenvolver as nossas estratégias. Também vimos que no mercado, com concorrência acelerada, como é o caso do varejo e dos serviços, nós precisamos ter o quê? Velocidade de resposta, não é? E com isso, precisamos estar preparados. Estarmos preparados vai ser ali essencial para termos determinados resultados, e nós vimos isso também nessa aula. E também é importante o quê? Nós entendermos sobre a economia do mercado, sobre como desenvolvermos cenários econômicos, para então conseguirmos analisar como está o comportamento desse consumo, como é que funciona para o seu público-alvo, e assim você conseguir aumentar a possibilidade de se manter bem-sucedido e conseguir ali dar um checkmate na concorrência. Tá bem? Então, por essa aula é só. Bons estudos. Gostou da aula? Tem muito mais esperando você. Na nossa graduação em administração, Você mergulha em um aprendizado dinâmico e atualizado no EAD Premium que você só encontra aqui. Clique em um dos botões que estão aparecendo na sua tela e dê o próximo passo para transformar seu futuro. Até logo!